Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos às nossas curiosidades históricas. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa azul marinho, e o tema da nossa curiosidade de hoje é o positivismo. Antes de mais nada, cabe a gente esclarecer o que é o positivismo. O positivismo foi uma corrente teórico-filosófica que surgiu no início do século XIX com as ideias do filósofo Augusto Comte, que também é conhecido como um dos fundadores da disciplina conhecida como sociologia. O positivismo, ele tinha uma inspiração lá no iluminismo e uma dessas ideias principais é que o rigor e a ordem sociais seriam importantes para o progresso da humanidade. Essas ideias do positivismo, elas influenciaram muitos países em seus processos republicanos e também inspiraram a proclamação da República no Brasil. Tanto jovens militares como alguns intelectuais foram adeptos e estudavam esses filósofos positivistas. Portanto, essas ideias positivistas, elas representavam como se fosse uma nova era, uma era de progresso, uma era da ciência, uma era da indústria. Então, isso era muito bem visto pelas elites intelectuais da época, tanto que elas tiveram uma repercussão grande entre a intelectualidade brasileira. Agora vamos ver um pouquinho dessas características do positivismo. Nas questões filosóficas, o positivismo ele estava muito influenciado pelas ideias propagadas pelos filósofos iluministas. Então, eles entendiam que era importante o conhecimento para o desenvolvimento da sociedade. E, nesse sentido, nós percebemos que a ideia de uma educação seria importante para tornar uma sociedade civilizada, progressista. Então, a educação ela poderia ser emancipadora. No campo da parte sociológica, o positivismo ele estabeleceu algumas bases para a ciência social conhecida como sociologia. É a partir da ideia de que a ordem social e o estudo dos fenômenos sociais era importante para o desenvolvimento e progresso das sociedades. Além disso, ele falava também que a ordem social estava diretamente ligada ao desenvolvimento moral e científico de uma sociedade. No campo político, a disciplina, a ordem social e o rigor seriam fundamentais para os aspectos políticos. Embora as ideias positivistas elas estivessem muito ligadas também às concepções do republicanismo e das liberdades. E na parte técnica e científica, o positivismo ele apoiava o progresso das ciências e do desenvolvimento tecnológico, relacionando isso ao progresso da humanidade e das sociedades. E ainda tinha também o pensamento religioso. Ele entendia a religião como um fenômeno social que sempre esteve ligado à humanidade. Só que no aspecto
positivo, no sentido de positivismo, a religião, ela seria a fé na ciência como progresso da humanidade, substituindo aquela imagem sobrenatural de Deus. Mas e no Brasil? Como ficariam e onde estariam inseridas essas ideias positivistas? Embora algumas correntes, né, pensando o republicanismo no Brasil fossem, às vezes, divergentes no final do período imperial, a corrente positivista, no modelo de pensar essa sociedade republicana, ela vingou no início, né, da proclamação da República. Embora esse período, né, de início da República ela tenha sido conquistada através de um golpe, né, depondo Dom Pedro II, as ideias que estavam relacionadas ao positivismo se fizeram presentes principalmente na tentativa de construir uma identidade nacional e um Estado e referências simbólicas para esse Estado republicano. Embora na prática ele não tivesse assim tanta influência do positivismo, até porque nós tivemos governos que foram feitos através de um golpe, não respeitando democracia, e também um grande período, né, no início da República, chamado de República Oligárquica, onde houve uma dominação e uma interferência no voto através da coação, né, dos chamados coronéis. Nos símbolos nacionais, a gente percebe muito essa influência desses ideais positivistas, que na prática não aconteceram como o desejado. Nesse período, o Brasil viu nascer símbolos como o hino à bandeira e a própria bandeira nacional, com elementos característicos do pensamento positivista. Ordem e progresso compõem um lema positivista que coloca a responsabilidade pelo progresso social na ordem e a disciplina individual e social. É notável também várias obras artísticas do início da República na cidade do Rio de Janeiro com inspiração positivista. Os monumentos públicos em homenagem a Benjamin Constant, Tiradentes e Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, e a Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, são uns exemplos. Nessa imagem, vemos o monumento a Júlio de Castilhos, desenhado por Décio Vilares, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui nessa imagem, vemos o monumento ao Marechal Floriano Peixoto na Praça Floriano, Cinelândia, Rio de Janeiro, assinado por Eduardo Sá. Apesar da forte influência do positivismo no início do período republicano, esse positivismo ele só era percebido mesmo na parte das artes, na questão cultural, através de atos cívicos e nesse processo de construção da identidade desse período republicano que queria se contrapor ao chamado por eles mesmos como um regime obsoleto, que era a monarquia. Nossas curiosidades históricas vão ficando por aqui. E não deixem de assistir às próximas. Até breve!